E imagine um homem comum, sem títulos, sem influência, um simples trabalhador esquecido pelo mundo. Até o dia em que Deus o chamou para uma missão impossível: enfrentar os poderosos e dizer o que ninguém mais ousava falar. Esta é a história de Amos, o profeta que o mundo ignorou, mas que o céu não podia calar. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque hoje você vai descobrir uma mensagem que pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida e o que Deus pode fazer através de você. As colinas áridas de Tecoa testemunhavam o cotidiano simples de Amós. Seus dias eram marcados pelo balido das ovelhas e pelo cuidado meticuloso com as figueiras bravas. Nada em sua aparência, mãos calejadas, vestes modestas, olhar cansado, sugeria que aquele homem estava prestes a se tornar um dos profetas mais corajosos da história. Enquanto os ricos de Samaria banquetearam-se em seus palácios e os sacerdotes de Betel realizavam seus rituais vazios, Amós ouvia. Ouvia o gemido dos pobres esmagados por impostos injustos, via a balança fraudulenta dos comerciantes, percebia como a religião se tornara um espetáculo para encobrir a corrupção. Então veio o chamado que quebrou o silêncio dos campos de Tecoa. Não em visões gloriosas, mas no peso da injustiça que já o consumia por dentro. Deus não procurou um sacerdote educado nos templos, nem um príncipe da corte real. Escolheu um boiadeiro, porque quando a mensagem é dura, só um homem que conhece o cheiro do suor e da terra pode entregá-la com autoridade. Vá, profetiza contra o meu povo Israel, ordenou o Senhor. E Amós obedeceu, deixando para trás seu rebanho para enfrentar algo muito mais perigoso que lobos ou tempestades: a hipocrisia religiosa e a ganância política de uma nação que havia abandonado sua alma. Sua mensagem era como um machado cortando as raízes podres de Israel. Pois assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não revogarei o castigo, porque vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Este homem rústico, sem formação profética, tornou-se a voz que o palácio não podia silenciar. Suas palavras, brutas como as pedras do campo, afiadas como a foice da colheita, expunham a verdade nua e crua. O juízo estava às portas. E aqui está a pergunta que fica: o que faríamos se Deus nos chamasse, como chamou Amós? Continuaríamos nossa vida confortável ou teríamos coragem de enfrentar os poderosos com a verdade? Não saia ainda, porque nos próximos Amós deixou para trás as colinas poeirentas de Tecoa e iniciou sua jornada rumo ao norte, em direção ao coração do reino de Israel. Cada passo que dava o aproximava de uma realidade que desafiava até mesmo as piores suspeitas que alimentara em seu coração de pastor. O que seus olhos testemunhariam nas semanas seguintes superaria qualquer história contada por viajantes nas estradas poeirentas de Judá. Ao se aproximar das fronteiras de Israel, os primeiros sinais da decadência já se mostravam evidentes. As estradas, outrora caminhos de terra batida, transformavam-se em vias largas e bem pavimentadas, construídas com o suor e o sangue dos camponeses sobrecarregados de impostos. Caravanas luxuosas passavam por ele, transportando mercadorias finas de Tiro e Damasco, enquanto crianças esfarrapadas corriam ao lado, mendigando migalhas. A capital Samaria erguia-se como um monumento à arrogância humana. Seus muros brancos reluzentes ofuscavam os olhos, construídos com pedras lavradas que custaram fortunas. Amós observou atônito enquanto mercadores exibiam suas balanças adulteradas nas praças públicas, sem qualquer pudor. O trigo era vendido com medidas falsas. O preço do azeite havia triplicado, e o povo comum mal podia comprar o pão de cada dia.
Mas o que mais cortou a alma do profeta foi o espetáculo grotesco que se desenrolava nos lugares sagrados. Em Betel, onde outrora Jacó havia sonhado com a escada celestial, agora sacerdotes obesos, em vestes bordadas a ouro, ofereciam sacrifícios mecânicos, seus olhos vidrados de tédio enquanto o povo se prostrava. O cheiro de carne queimada misturava-se ao odor de vinho caro que escorria dos cálices dos líderes religiosos. Nos palácios, a situação era ainda pior. Amós viu com seus próprios olhos os banquetes onde nobres se recostavam em leitos de marfim, alimentando-se de cordeiros regados a mel, enquanto do lado de fora, viúvas esqueléticas disputavam ossos com os cães. As cortesãs de Samaria vestiam mantos de púrpura finíssima, cada fio tingido com o sangue azul de milhares de moluscos. Um luxo que custava a vida de escravos mergulhadores. O profeta sentiu náuseas ao testemunhar como a justiça havia se tornado mercadoria. Nos tribunais, os juízes vendiam suas sentenças ao melhor lance. Pobres eram condenados por dívidas de poucos ciclos, enquanto ricos assassinos caminhavam livres após pagarem subornos em prata e ouro. Os registros judiciais eram manipulados abertamente, sem qualquer tentativa de disfarce. No templo principal, a abominação atingia seu ápice. Ofertas eram feitas não a Javé, mas a ídolos cananeus disfarçados com nomes hebreus. Sacerdotes abençoavam negócios fraudulentos em troca de sua porcentagem. Prostitutas cultuais serviam nos pátios sagrados e ninguém via qualquer problema nisso, desde que os negócios continuassem prosperando. Amós passou noites em claro, seu estômago revoltado não apenas pela comida estranha, mas pela podridão moral que engolia Israel. Ele observou como os ricos construíam suas casas de inverno e casas de verão com pedras talhadas por escravos, que morriam de exaustão. Viu mães venderem seus filhos como servos para pagar dívidas injustas. Testemunhou juízes aceitarem subornos para condenarem inocentes. O profeta de Tecoa compreendeu então a extensão completa de sua missão. Israel não estava simplesmente desviado. Estava moralmente decomposto, como um cadáver apodrecendo ao sol. A religião se tornara um negócio, a política um esquema de enriquecimento e a justiça uma piada cruel. O luxo de Samaria foi construído sobre os ossos dos pobres, e ninguém, absolutamente ninguém, parecia se importar. Foi nesse contexto que Amós recebeu a ordem divina final: vá e grite nos ouvidos dessa gente, grite até que suas cordas vocais sangrem, porque se não ouvirem, a espada virá. E assim, com o coração pesado, mas a convicção firme, o pastor de ovelhas se preparou para fazer o que nenhum homem educado, nenhum sacerdote, nenhum príncipe havia tido coragem de fazer: dizer a verdade nua e crua ao poder estabelecido. Minutos você vai descobrir como a mensagem de Amós expõe os pecados da nossa geração e o que Deus espera de nós hoje. O sol ainda não havia nascido quando Amós acordou sob o peso esmagador de sua vocação. A noite havia sido agitada, sonhos fragmentados de gafanhotos devorando campos, fogo consumindo palácios e uma voz que não cessava de ecoar em seu íntimo. Ele se levantou da cama simples, onde repousava na casa de um camponês simpático, seus músculos doloridos pela longa jornada desde Tecoa. Enquanto lavava o rosto com a água fria da alva, viu seu reflexo no balde de metal, os olhos inchados, de insônia, as linhas de preocupação já marcando seu rosto antes do tempo. Foi nessa manhã, enquanto caminhava pelos arredores de Samaria, que a revelação final veio sobre Amós como uma tempestade do deserto. Não foi uma visão espetacular, nem uma teofania, como as que Moisés experimentara. Foi algo mais íntimo e ao mesmo tempo mais terrível, uma certeza inescapável que se enraizou em seu ser,
como se o próprio Jeová tivesse gravado suas palavras no coração do profeta com ferro em brasa. Amós compreendeu que não seria apenas um mensageiro, mas um arauto do juízo. Sua mensagem não traria conforto, não ofereceria negociação. Era um ultimato divino a uma nação que havia esgotado a paciência do céu. Ele deveria confrontar diretamente a elite política, incluindo o próprio rei Jeroboão II, a aristocracia sacerdotal centrada em Betel, a classe mercantil que oprimia os pobres, o sistema judicial corrupto. O peso dessa responsabilidade fez Amós cair de joelhos entre as oliveiras. Suas mãos tremiam como folhas ao vento. Quem sou eu para enfrentar reis e sacerdotes? Questionou em voz alta. Sou apenas um criador de ovelhas, um podador de sicômoros. Minhas palavras são rudes como minhas mãos. Como poderei fazer diferença? A resposta veio não como um discurso, mas como uma série de imagens que inundaram sua mente. Viu o rosto de um camponês cujas terras haviam sido roubadas por um latifundiário. Lembrou o choro de uma viúva a quem haviam tomado seu único filho como escravo por dívidas. Reviveu a cena de um juiz aceitando suborno enquanto condenava um inocente. Foi então que Amós entendeu. Deus não quer um orador polido. Queria alguém que conhecesse o cheiro do suor do homem comum, que sentisse na pele a injustiça do sistema. Sua simplicidade não era uma limitação, mas sua maior credencial. Ao se levantar, algo fundamental havia mudado no profeta. Seus passos ganharam firmeza. Seu olhar adquiriu uma intensidade nova. Ele sabia que seria ridicularizado, talvez preso ou morto. Mas também sabia que não poderia voltar atrás. A dor de obedecer a Deus seria menor que o tormento de desobedecer. Nos dias seguintes, Amós começou a preparar cuidadosamente sua estratégia. Frequentou os mercados, ouvindo as conversas dos comerciantes. Observou os rituais no templo de Betel, estudando os movimentos dos sacerdotes. Sentou-se nos portões da cidade, testemunhando os julgamentos corruptos. Cada detalhe, cada nome importante, cada prática injusta foi registrada em sua mente afiada de pastor. Quando o momento chegou, Amós não procurou os pátios reais, nem os salões do poder. Foi direto para onde o povo estava, a praça principal, no horário de maior movimento. Sem cerimônia, sem introdução, sua voz rouca de homem do campo ecoou sobre o burburinho da multidão. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não revogarei o castigo, porque vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. O silêncio caiu sobre a praça como um manto pesado. Dezenas de olhos se voltaram para aquela figura estranha, vestida com roupas simples, sem a pompa dos profetas profissionais, mas com uma autoridade que fazia tremer até os soldados armados. Amós não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas confrontações. Não imaginava que dentro de poucas semanas enfrentaria o sumo sacerdote Amazias em um duelo verbal que entraria para a história. Não podia prever que suas palavras seriam registradas para as gerações futuras. Tudo o que sabia, com uma certeza que queimava em seu peito, era que não poderia calar-se, nem que isso lhe custasse tudo. A praça central de Samaria transformou-se no palco de um dos discursos mais contundentes da história profética. Amós, com suas vestes simples impregnadas do cheiro de campo e suas mãos calejadas, ergueu-se como um monumento vivo da justiça divina contra o mármore polido dos edifícios governamentais. Suas primeiras palavras haviam criado um vácuo de silêncio, e agora ele aprofundaria o golpe com precisão cirúrgica. O profeta começou por enumerar os pecados das nações vizinhas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. A multidão,
Inicialmente perplexa, começou a aprovar com murmúrios satisfeitos cada condenação aos seus inimigos tradicionais. Nobres vestidos de linho fino trocavam sorrisos de cumplicidade, imaginando que o pregador do campo era mais um nacionalista fanático. Então veio a virada que cortou como uma foice no trigo maduro. Assim diz o Senhor acerca dos crimes de Judá e acerca dos crimes de Israel. O ar pareceu sair dos pulmões da Assembleia. Amós continuou, sua voz agora um trovão que ecoava contra os muros de pedra. Vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra e desviam do caminho os humildes. Pai e filho se deitam com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Deitam-se junto a qualquer altar, sobre roupas penhoradas, e bebem vinho adquirido com multas injustas na casa de seus deuses. Cada acusação era um golpe direto. Fraude econômica. Vocês alteram as medidas, aumentam os preços e falsificam as balanças para enganar os pobres. Corrupção judicial. Condenam o inocente por suborno e negam justiça ao necessitado. Nos tribunais, luxo imoral. Deitam-se em camas de marfim, banqueteiam-se com cordeiros selecionados e bebes vinho em taças enormes, enquanto meu povo passa fome. Hipocrisia religiosa. Trazem sacrifícios e ofertas todas as manhãs, mas suas festas religiosas me enojam. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos. A descrição vívida de Amós pintava um quadro terrível da sociedade israelita. Vocês constroem casas de pedras lavradas, mas não morarão nelas. Plantam vinhas esplêndidas, mas não beberão do seu vinho. Pois sei como são numerosas as suas transgressões e como são enormes os seus pecados. Oprimem o justo, aceitam suborno e impedem que os pobres obtenham justiça nos tribunais. Naquele momento, a multidão dividiu-se em 3 grupos. Os pobres e oprimidos, cujos olhos começaram a brilhar com lágrimas de reconhecimento. Os mercadores e sacerdotes, cujos rostos se contorciam de raiva contida. Os soldados e guardas, que trocavam olhares nervosos, incertos sobre como reagir. Amós avançou, apontando seu dedo caloso para a região onde os ricos tinham suas mansões. Ai daqueles que vivem despreocupados em Sião e se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês se deitam em camas enfeitadas de marfim e se espreguiçam em seus divãs. Comem cordeiros do rebanho e bezerros engordados no estábulo. Cantarolam ao som da harpa e inventam instrumentos musicais como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. O profeta então lançou o desafio mais ousado. Vão a Betel e Pequém. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Tragam seus sacrifícios pela manhã e seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e anunciem em toda parte suas ofertas voluntárias, pois é isso que vocês amam fazer, ó Israel. A ironia cortante de suas palavras fez com que alguns dos ouvintes mais atentos recuassem fisicamente. Amós não apenas denunciava os pecados, ele expunha a farsa religiosa que encobria tudo. Seu discurso atingia o auge quando declarou: odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, pois não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, que a justiça corra como um rio, a retidão como um riacho perene. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia ouvir o farfalhar das vestes dos sacerdotes que começavam a se retirar apressadamente. Amós permaneceu imóvel, suando sob o sol do meio-dia, seu peito subindo e descendo com a intensidade da mensagem entregue.
Ele sabia que as consequências viriam, talvez prisão, talvez violência, mas por um breve momento, a verdade nua e crua havia ressoado nos corredores do poder. Nos dias que se seguiram ao discurso na Praça Central, Amós retirou-se para as colinas nos arredores de Samaria. O sol poente lançava sombras alongadas sobre a terra ressequida quando o primeiro êxtase profético desceu sobre ele. Não foi um transe passivo, mas uma experiência visceral que arrancou do profeta um grito abafado. Amós viu-se transportado para um campo no início da colheita. As espigas de trigo estavam douradas e cheias, prontas para serem ceifadas. De repente, do horizonte surgiu um enxame que escureceu o céu. Gafanhotos em número incontável, descendendo sobre os campos como um exército disciplinado. Seus mandíbulas cerradas reduziram a promessa de abundância a talos nus em questão de minutos. O som de milhares de asas e mandíbulas trabalhando formou uma sinfonia de destruição. Amós caiu de joelhos, suplicando: Senhor Deus, perdoa, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E ouviu uma voz responder: isso não acontecerá. O profeta respirou aliviado, mas seu corpo ainda tremia com a intensidade da visão. Antes que pudesse se recuperar, uma nova cena se impôs diante de seus olhos. Chamas surgiram do abismo, consumindo não apenas as plantações, mas as próprias fontes de água. O fogo divino lambia as profundezas da terra, secando os grandes abismos e devorando as porções do campo que os gafanhotos haviam poupado. A terra tornou-se estéril sob o calor intenso. Novamente Amós intercedeu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E novamente veio a resposta: isso também não acontecerá. Mas desta vez havia um tom na voz que sugeria que a misericórdia tinha limites. Na madrugada seguinte, Amós foi despertado por uma imagem que o fez estremecer. Ele viu o Senhor, em pé junto a um muro, segurando um prumo, o instrumento dos pedreiros para medir a retidão das construções. O muro em questão era Israel, e o prumo revelava sua inclinação moral. A voz divina ecoou: Eis que porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Desta vez, Amós não intercedeu. Compreendeu que a inclinação era irremediável. O muro precisaria ser demolido para que um novo pudesse ser erguido. Uma dor profunda apertou seu peito enquanto assimilava o significado completo da visão. Ao chegar ao mercado no dia seguinte, Amós foi surpreendido pela visão mais perturbadora. Diante de seus olhos, todas as pessoas desapareceram, restando apenas um cesto de frutos de verão. Figos, uvas e romãs perfeitamente maduros. Uma voz declarou: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Os frutos maduros simbolizavam que Israel havia atingido o ápice de sua corrupção. Como fruta muito madura, estava prestes a apodrecer e cair do ramo. Amós entendeu que o tempo da misericórdia divina se esgotara. Na última e mais terrível visão, Amós viu-se diante do templo de Betel. O altar estava coberto de sangue de sacrifícios, mas de repente suas colunas tremeram e se partiram ao meio. Os pedaços do altar caíram sobre a multidão que ali adorava, esmagando sacerdotes e fiéis indistintamente. Uma voz trovejou: feri o santuário, e os lugares altos de Isaque serão assolados, e levantarei contra a casa de Jeroboão a espada. Quando Amós voltou a si, seu corpo estava encharcado de suor frio. Ele compreendeu plenamente o significado das visões. Deus mostrara primeiro juízos parciais, gafanhotos, fogo, depois revelara a causa, o prumo da injustiça. Em seguida, declarara a maturidade do pecado, frutos maduros, e finalmente mostrara o juízo completo, altar destruído.
As visões não eram meras metáforas, eram avisos cósmicos de que o sistema inteiro de Israel seria desmantelado. O templo, o palácio, os mercados, nada seria poupado. O profeta sentiu o peso esmagador dessa revelação. Sua mensagem já não era apenas de advertência, mas de inevitabilidade. O juízo não era mais uma possibilidade, mas uma certeza cronometrada. Ao descer da colina de volta à cidade, Amós sabia que deveria proclamar essas visões, mesmo que isso acelerasse sua própria queda. Cada passo em direção a Samaria era pesado como chumbo, mas necessário como o dever. As palavras queimavam em seu peito como brasas vivas. Ele precisava falar ou explodiria. O céu havia falado, a terra precisava ouvir. A notícia das visões proféticas de Amós espalhou-se como fogo em palha seca pelas ruas de Samaria. Quando o profeta desceu ao vale no terceiro dia após suas revelações, encontrou a cidade em estado de tensão palpável. Sacerdotes circulavam em grupos agitados, os mercados estavam menos movimentados que o habitual, e um silêncio estranho pairava sobre os pátios do Palácio Real. Foi nesse clima carregado que Amazias, sumo sacerdote do Santuário Real em Betel, decidiu agir. Homem alto, de barba cuidadosamente aparada e vestes bordadas a fio de ouro, Amazias personificava a aliança entre o poder religioso e político que Amós denunciava. Ele convocou uma reunião emergencial no salão do conselho, onde estavam presentes chefes das guildas mercantis, oficiais do exército real, juízes principais, representantes da aristocracia fundiária. O sacerdote iniciou seu discurso com voz grave. Este homem tornou-se uma praga em nosso meio. Suas palavras estão causando inquietação entre o povo comum e podem perturbar a ordem estabelecida. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Ele conspira contra o rei em todo o território de Israel, continuou Amazias, manipulando habilmente os fatos. A terra não suportará todas as suas palavras. A decisão foi unânime. Amazias confrontaria pessoalmente o profeta e, se necessário, o entregaria às autoridades para punição. O sacerdote enviou mensageiros para localizar Amós, que foi encontrado pregando nos arredores do templo de Betel para um grupo crescente de camponeses e artesãos. O encontro entre os dois homens foi um estudo em contrastes. Amós, vestindo túnica de lã áspera, sandálias gastas, pele queimada pelo sol, mãos calejadas. Amazias, trajando linho fino, sandálias de couro trabalhado, pele alva protegida. Do sol, mãos ungidas com óleos caros. O sacerdote iniciou o ataque com sarcasmo calculado. Vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é santuário do rei e capital do reino. A multidão ficou em tensão. Ameaças veladas pairaram no ar. Amós, porém, não se intimidou. Ergueu-se à plena altura e respondeu com voz que ecoou pelas colinas circundantes. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o rebanho e me disse, vai, profetiza ao meu povo Israel. O silêncio foi absoluto. Amós continuou, apontando diretamente para Amazias. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher se prostituirá na cidade. Teus filhos e filhas cairão à espada. Tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás em terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para longe da sua terra.
O impacto foi devastador. Amazias recuou como se tivesse sido golpeado fisicamente. Seu rosto alternou entre pálido e rubro de raiva. Os guardas avançaram, mas hesitaram quando a multidão de camponeses formou um semicírculo protetor ao redor de Amós. Nos dias seguintes, o conflito escalou. O sacerdote enviou uma carta urgente ao rei Jeroboão II, acusando Amós de conspiração. Mercadores boicotaram os pastores e agricultores que apoiavam o profeta. Guardas reais começaram a seguir Amós. Abertamente, os ensinamentos do profeta foram proibidos nos pátios do templo. Amós, no entanto, não recuou. Ele adaptou sua estratégia. Pregava em locais móveis, mercados, encruzilhadas, portões da cidade. Usava parábolas e linguagem simples que os camponeses compreendiam. Treinou discípulos para memorizar e espalhar suas mensagens. Documentou suas profecias em pergaminhos que circulavam secretamente. O confronto atingiu seu clímax quando um grupo de sacerdotes e mercadores contratou assassinos para silenciar o profeta. Amós foi avisado a tempo por simpatizantes na corte e fugiu durante a noite, mas não antes de deixar suas últimas palavras registradas. Eu não escolhi esta luta, mas não fugirei dela. Se me calar, as pedras clamarão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os pastos dos pastores se lamentarão e secará o cume do Carmelo. Ao partir de Samaria, sob o manto da noite, Amós olhou para trás pela última vez. As luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas. Ele sabia que seu trabalho ali estava feito. As sementes estavam plantadas. Agora cabia ao tempo e ao Senhor da história fazer com que frutificassem. O profeta voltou para Tecoa, mas não como o mesmo homem que partira. Marcas invisíveis de suas batalhas estavam gravadas em sua alma. Ele continuaria a profetizar em Judá, mas suas palavras mais contundentes permaneceriam como um testamento eterno contra a injustiça e um chamado à integridade que ecoaria através dos séculos. O regresso de Amós a Tecoa não marcou o fim de sua influência, mas o início de um impacto que transcenderia gerações. Durante os meses seguintes ao seu retorno da tumultuada missão em Israel, o profeta dedicou-se a compilar por escrito todas as visões, oráculos e experiências que vivera. Sentado à sombra de uma velha figueira nos arredores de sua propriedade, com o rosto ainda marcado pelas intempéries e pelos sofrimentos, Amós meticulosamente gravou em pergaminhos as 5 visões proféticas recebidas: gafanhotos, fogo, embrumo, frutos maduros, altar destruído. Seus confrontos com Amazias e os sacerdotes de Betel. As denúncias detalhadas contra o sistema corrupto de Israel. As advertências específicas sobre o cativeiro assírio que viria. Enquanto suas mãos, calejadas, moviam o estilete sobre o couro, vizinhos e antigos companheiros de pastoreio aproximavam-se com reverência. Muitos traziam presentes simples, queijo de cabra, mel silvestre, tecidos rústicos, em troca de ouvir as histórias da corte real e dos templos suntuosos que Amós enfrentara. O profeta, agora mais sábio e sereno, adaptava sua mensagem para os ouvintes rurais. Vede, irmãos, como os grandes de Samaria se ensoberbeceram, edificaram palácios com pedras lavradas, mas esqueceram que o verdadeiro templo é o coração do homem justo. Acumularam riquezas fraudando medidas, mas não sabem que a verdadeira prosperidade vem das mãos limpas e da consciência tranquila. Aos poucos, um grupo de discípulos começou a se formar em torno de Amós. Jovens camponeses insatisfeitos com o status quo, filhos de mercadores arrependidos, até mesmo alguns levitas desiludidos com o sistema religioso, todos atraídos pela mensagem crua e autêntica do profeta. Ele os ensinava não através de complexas teologias, mas com parábolas tiradas da vida no campo.
Observai o pastor que separa as ovelhas dos cabritos ao entardecer. Assim Deus separará os justos dos ímpios. Vede como a figueira só dá bons frutos quando bem cuidada. Assim é o coração do homem que pratica a justiça. Enquanto isso, em Israel, as palavras de Amós começavam a produzir efeitos imprevistos. Seus oráculos circularam clandestinamente, copiados à mão e escondidos em vasilhas de farinha, sob o piso de casas simples, até mesmo enterrados nos campos. Entre os pobres e oprimidos, surgiu um movimento silencioso de resistência espiritual. Recusavam-se a participar dos sacrifícios corruptos em Betel, organizavam assembleias secretas para estudar as antigas leis mosaicas, ajudavam-se mutuamente contra a exploração dos latifundiários. O próprio rei Jeroboão II, inicialmente indiferente às advertências de Amós, começou a sofrer pesadelos perturbadores após a morte súbita de Amazias, que pereceu misteriosamente durante uma viagem a Damasco, exatamente como profetizado. Os sacerdotes que haviam perseguido Amós enfrentaram um crescente descrédito popular. O sistema que parecia tão sólido começava a mostrar rachaduras. Anos depois, quando os primeiros ventos de guerra começaram a soprar do Oriente, os assírios, mobilizando seus exércitos, muitos em Israel lembraram das palavras de Amós. Agricultores que haviam ouvido suas pregações prepararam-se discretamente para o exílio. Alguns até fugiram para Judá, levando consigo cópias dos oráculos proféticos. O cativeiro assírio, quando finalmente veio em 722 a.C., cumpriu com assustadora precisão todas as advertências de Amós. Os palácios de marfim foram reduzidos a cinzas, os altares pagãos destruídos, a elite corrupta levada em correntes. Mas nas ruínas de Israel sobreviveram pequenos grupos fiéis, o resto que Amós mencionara em suas profecias. Eles preservaram não apenas sua mensagem, mas o espírito de resistência moral que ele encarnara. Séculos mais tarde, quando os compiladores do cânon bíblico reuniram os escritos proféticos, o livro de Amós foi incluído não por sua extensão, mas pela densidade revolucionária de seu conteúdo. Suas palavras ecoariam através dos tempos, inspirariam os profetas sociais de Judá antes do exílio babilônico, influenciariam a pregação de João Batista no deserto, serviriam de base para o ensino de Jesus sobre justiça social, guiariam movimentos de reforma religiosa através da história. O próprio Amós, porém, jamais soube do impacto duradouro de sua missão. Seus últimos dias em Tecoa foram de relativa obscuridade. Um velho pastor que continuava a cuidar de suas ovelhas e figueiras, cujas mãos já não tremiam ao segurar o cajado, mas que às vezes lacrimejava ao lembrar dos rostos que vira em Samaria. Quando finalmente faleceu, foi enterrado sem pompa em um túmulo simples, marcado apenas por uma pedra bruta, símbolo adequado para um homem que preferira ser instrumento nas mãos de Deus, a monumento às próprias conquistas. Mas sua verdadeira lápide não estava em Tecoa. Estava nas consciências despertas, nas estruturas injustas questionadas, na coragem de todos os que, através dos séculos, ousaram falar verdade ao poder. E assim, o humilde pastor de ovelhas tornou-se imortal, não pela grandeza de sua pessoa, mas pela fidelidade à voz que ouviu nas colinas silenciosas de sua juventude. O sol poente dourava as colinas de Tecoa, quando Amós, já com os cabelos embranquecidos pelo tempo, sentou-se pela última vez na pedra onde costumava meditar. Seus olhos, ainda vivos e penetrantes apesar da idade, percorreram a paisagem familiar, os rebanhos dispersos pelas encostas, as figueiras que ele mesmo plantara em sua juventude, o caminho empoeirado que levava ao norte, para terras que nunca mais voltara a pisar. Nesse crepúsculo dourado, enquanto preparava seu coração para o derradeiro suspiro,
O velho profeta não poderia imaginar que sua história se tornaria farol para eras futuras. Séculos depois da morte de Amós, quando arqueólogos escavariam as ruínas de Samaria, encontrariam evidências impressionantes que corroboravam cada uma de suas denúncias. Inscrições mencionando fraudes comerciais, restos de palácios luxuosos construídos sobre a miséria do povo, altares pagãos disfarçados de culto a Javé. Mas o verdadeiro monumento a Amós não estava nas ruínas, estava na revolução silenciosa que suas palavras desencadearam, reforma social. Seus ensinamentos inspiraram a criação de leis protetoras aos pobres no reino de Judá, renovação espiritual. Seus escritos foram estudados pelos reformadores do tempo do rei Josias, resistência profética. Tornou-se modelo para Jeremias e outros que enfrentaram poderes corruptos. Nos tempos de Jesus, quando os religiosos ostentavam suas largas vestes e longas orações nas esquinas, o carpinteiro de Nazaré ecoou as mesmas críticas que Amós proferira. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Era o espírito de Amós ressurreto, em novas palavras. Através da história, em cada época de corrupção institucionalizada e religião mercantilizada, surgiriam vozes amosianas, os padres medievais que denunciavam a venda de indulgências, os pregadores abolicionistas do século XIX, os líderes dos direitos civis no século XX, os ativistas contra a exploração econômica. Na era moderna, o que torna a mensagem de Amós eternamente relevante é sua universalidade atemporal. Em todo sistema onde rituais religiosos encobrem corações impenitentes, o lucro é colocado acima das pessoas. A justiça torna-se mercadoria para os ricos. Os pobres são esmagados por estruturas opressoras. A voz do pastor de Tecoa ressoa com atualidade assombrosa. Seu livro, um dos mais curtos da Bíblia, permanece como um dos mais citados em debates sobre fé e justiça social. Teólogos de todas as tradições encontram nele princípios fundamentais. O culto genuíno exige prática de justiça. A verdadeira religião cuida dos marginalizados. A prosperidade nacional não é sinal automático do favor divino. Deus ouve o clamor dos oprimidos. Nos dias atuais, quando a globalização cria novas formas de desigualdade e a religião muitas vezes se torna commodity, a pergunta que Amós nos deixa é pungente. Onde estão os profetas dispostos a denunciar a fusão perversa entre poder religioso e político, expor a exploração dos vulneráveis por sistemas econômicos injustos, lembrar aos satisfeitos que riqueza sem retidão é ruína disfarçada? O legado final de Amós não está em sua biografia, mas em seu desafio perene. Será que temos ouvidos para ouvir o que o Espírito continua dizendo às sociedades através desta voz vinda dos campos de Tecoa? Conseguiremos reconhecer os Amós de nossa geração, aqueles que falam verdades inconvenientes vindas das margens, não dos centros de poder? Quando o velho profeta fechou os olhos pela última vez naquela tarde em Tecoa, um vento suave soprou sobre os campos de figueiras. Era como se a própria criação sussurrasse. A semente foi lançada. 2 milênios e meio depois, essa semente continua frutificando. Sempre que alguém ousa colocar a justiça acima do ritual, a integridade acima do interesse e a obediência a Deus acima da aprovação humana.